Meu nome é Bergman, sou formada em História, sou daqui de São Paulo. Fui convidada para falar um pouco aí sobre mulher negra e feminismo. A Bena, minha mãe, foi violentada por um marinheiro inglês na ponte Christ the King, no dia 16, quando o navio velejava rumo a Barbados. Foi dessa agressão que nasci, desse ato de ódio e de desprezo. Quando longas semanas depois chegamos ao porto de Bridgeton, ninguém percebeu o estado da minha mãe. Como não tinha, com certeza, mais de 16 anos, como era bela, com sua pele negra, cor de azeviche e nas maçãs do rosto altas, o desenho sutil das cicatrizes tribais. Um rico plantador chamado Darnell Davis a comprou por muito dinheiro. Junto com ela adquiriu 2 homens, 2 achantes. Também eles vítimas das guerras entre fantes e achantes. Destinava minha mãe a sua esposa, que não se consolava de não estar na Inglaterra, o cujo estado físico e mental necessitava de cuidados constantes. Achava que minha mãe saberia distraí-la, cantando, eventualmente dançando e dando aquelas voltas que, segundo imaginava os negros, gostavam de dar. Essa história aqui da Tituba, ela se passa lá no século XVII, pelo que a Maryse Condé ela vai trazendo, né? Se dá no século XVII, mas no final do livro a gente vai ter outros desdobramentos para a gente pensar que essas relações elas são relações antagônicas, né? Entre senhora e escrava. Porque a senhora, ela tem um papel definido, que é um papel que está ali dentro dos privilégios do que é ser branco numa sociedade escravocrata. A ideologia religiosa, que é patriarcal, né, ela traz sempre o senhor acima dessa senhora em relação àquilo que quem comanda a casa, né, quem é o dono, quem é o senhor é ele. Nesse processo, né, de domesticação, né, desse cuidado, a mulher negra ela tem o papel de circular aí como a serviçal. A companhia dela era para dançar, era para fazer divertir. Então, a negra vai ter sempre esse papel, né? Eu posso amar a partir daquilo que o Senhor manda, né? Então, esse amor é um amor colonizado. Esse romance, ele está contando, de uma certa forma, a nossa história ancestral, né? Da escravidão até os dias atuais, a gente consegue perceber que a gente tem algumas heranças disso, algumas heranças dessa violência, né? Algumas heranças dessa ideologia religiosa, né? E muitas heranças, né? Do que essa mulher preta representa aí, né? Para a sociedade. Pensando um pouco nisso, eu quis trazer aí um paralelo com o que a gente pensa do que é ser mulher negra, né? Aqui no Brasil. Tivemos e temos, né, várias titubas, né? O tempo todo aí dentro da nossa história, dentro daquilo que a gente vai percebendo que foi, né? Esse processo de escravidão, de colonização. Na escravidão, basicamente, as mulheres tinham um papel de serviçais. Foram elas que cuidaram, mantiveram, organizaram as casas grandes, em detrimento dos seus filhos, de ter os seus filhos, enfim, de criar a sua unidade familiar. Elas cuidaram da unidade familiar dos seus senhores, porque, afinal de contas, o trabalho compulsório, né, a escravidão, determinava esse papel para as mulheres. No pós-abolição, esses antagonismos, a gente percebe que eles vão se acentuando de uma outra forma. A mulher negra, em todo esse processo, enfim, ela conseguiu fazer uma série de arranjos, né, e de organizações que conseguiu, de uma certa forma, dar condições para que uma série de elementos importantes fossem possíveis dentro dessa configuração. Um exemplo disso é o número de alforrias que determinadas comunidades, seja do Nordeste, seja do Sudeste, enfim, de organizações de mulheres conseguiram comprar. Em 1888 a gente tem a assinatura aí da Lei Áurea. Em 1889 a gente tem aí o processo da República, né, a Constituição da República. Até então, o Estado não sabia o que ele ia fazer com essa massa negra. O Estado não elaborou nenhum projeto, né, econômico, político, qualquer coisa de inserção para essa massa negra. Essa massa negra, após
a euforia da liberdade, não sabia como ia sobreviver no outro dia. Porque, ao mesmo tempo que esse Estado, né, fornece a liberdade, ele traz os imigrantes. As mulheres negras nesse processo, elas vão aí dentro de um processo de continuidade, né? Não existe uma ruptura na raiz, uma ruptura radical. Elas continuam sendo serviçais. Porém, agora, elas não são mais escravas, né? As escravas domésticas. Agora, elas são as empregadas, né? As trabalhadoras domésticas. Não são raras as famílias no Brasil que a avó foi empregada doméstica, né? A tia empregada doméstica, enfim. A gente tem aí uma série de famílias que as mulheres sempre foram empregadas domésticas. A gente pensar hoje o que é ser empregada doméstica, que tipo de trabalho as mulheres negras estão, né? Também pensar nesse resgate histórico, para a gente pensar o sentido disso, né, na formação do Brasil. Importante da década de 30 que em 1932 a gente tem a formação do primeiro sindicato, né, de empregadas domésticas no Brasil. Na década de 60 e 70, a gente tem aí pessoas muito importantes, sobretudo aí do movimento negro, que elas começam a falar assim, peraí, a gente tem um processo, né, enfim, é legítimo, né, a gente precisa lutar contra a opressão, né? O feminismo ele traz isso, né, de uma forma, ele tenta qualificar essa luta da dominação masculina sobre as mulheres. Na Europa, o debate é o debate sobre né, a liberdade, né? Então eu sou dona do meu corpo, enfim. Esse debate também vai para os Estados Unidos. E o feminismo, né? Ele chega no Brasil por essas influências, né, essas influências europeias. Essas influências, em certa medida, não traziam a realidade do que é ser mulher negra numa sociedade escravista, não trazia essas particularidades, né? A dimensão da violência, né? A dimensão desse trabalho que não é ruptura, é continuidade. Esse processo de tornar a mulher negra sempre, né, a mais fácil sexualmente, enfim. Então, todos esses processos estão muito arraigados do que foi construído da imagem da mulher negra da escravidão até os anos 70, 80. A Lélia Gonzalez, ela foi um nome muito importante nesse processo da década de 70 até a morte dela, porque a Lélia Gonzalez, ela foi uma mulher que circulou, né? Ela foi para a África, ela foi para os Estados Unidos, enfim. Ela trouxe aí uma série de elementos importantes para pensar o papel dessa mulher negra aí na sociedade. Sobre esse debate de feminismo, eu não costumo dividir feminismo negro, feminismo branco. Eu acho que o feminismo ele tem uma contribuição importante para se pensar uma sociabilidade a partir da não violência, a partir da não inferiorização da mulher. Então, ele tenta trazer um debate mais qualificado nesse sentido. No Brasil, a gente tem que entender as particularidades do que é ser mulher preta mesmo. O feminismo, de uma certa forma, ele negligenciou isso, né, sim, porque lá na década de 80, a luta das mulheres foi uma luta por creche, sim, foi uma luta por uma organização, né, daquilo que essa escravidão nos deixou, né? O legado da escravidão, as mulheres lá na década de 80, 90, foi um legado de pobreza, de exclusão, enfim. Então, as mulheres negras, elas estavam nessa luta, né? Era para ter uma organização melhor em relação ao que elas queriam fazer, porque no mercado de trabalho já estavam, né? Já estão há muito tempo. Mas o que o Estado garante também para que essas mulheres vão para o mercado de trabalho? Porque elas vão precisar deixar seus filhos, enfim. Vai precisar de creche, vai precisar de toda uma estrutura que o Estado sempre se nega, né? Então, a luta das mulheres negras, ela vai se dar muito nesse viés, né? Porque a realidade se coloca de uma outra forma. Eu acho que, para mim, é diferente, né? É a primeira vez que eu estou fazendo esse processo, né? De conversar via web. Assim,
Já trabalhei, enfim, com cursos online. E é bacana, né, que a galera fica... A galera que participa mesmo, a gente percebe que lê, né, quer interagir, discute. E aí, nesse sentido, é legal a troca, né? É sempre importante a troca pra gente. E eu acho que tem que ter mais trocas, né? Temos aí que pensar em formas de expandir, né, ampliar aí o repertório em relação a esse debate, fazer uma apreensão mais aprofundada disso. O tempo é sempre pouco, né? A gente tem muito mais coisa para falar, né? Muito mais coisa para debater. Então, talvez pensar em metodologias mais que consiga aprofundar, né? Dinamizar e aprofundar, né? Talvez aí seja um desafio para nós, né? Esse processo. Mas eu gostei bastante, eu acho que a gente precisa difundir as nossas ideias, né? A gente precisa cada vez mais criar formas de difusão das nossas ideias, né? A propaganda revolucionária, ela tem que ser um dos nossos motes aí também, né? Legal. A gente agradece, viu, Bergman? Certo, de coração. Legal.